porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele, pelo caminho. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que a ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, que Deus nos conceda tranquilidade, Não faz mal, tem papel, vai. harmonia e paz nessa noite fria, e que necessitamos, todos nós aqui encarnados, sermos aquecidos. Necessitamos. E os desencarnados já estão aquecidos, e estão eles nos permitindo esses eflúvios, né, que aquecem a alma. Mas o tema para os nossos estudos, para o nosso estudo dessa noite, é as bem-aventuranças. E eu peguei essa porta estreita como uma leitura, uma abertura do estudo, porque Jesus, quando colocou as bem-aventuranças no monte, ele estava trazendo para nós que tudo que iríamos encontrar aqui seria dificuldade. E não dificuldade que Deus iria nos proporcionar simplesmente pela vontade dele, mas necessidades nós que necessitaríamos encontrar o equilíbrio por tudo que causamos em nós e certamente interferindo nos outros. Então encontraríamos as dificuldades nos relacionamentos, as dificuldades com a própria pessoa, no seu lado espiritual, no seu lado físico. Então Jesus nos traz as bem-aventuranças, que são 7, e depois mais 2 bem-aventuranças, que são de perseguições, mas nós vamos ver as 7 primeiras, que nós vamos perceber que vamos encontrar a solução para todas as intempéries, para todas as dificuldades que vão surgir para nós, na nossa vida, vão estar no nosso lar. Fundamentalmente no nosso lar, com aqueles mais próximos, de maior afinidade que vamos ter. Depois essas dificuldades vão servir para que nós possamos nos aprimorar, buscando o equilíbrio no bairro onde moramos, no trabalho, na grande sociedade. Mas o fundamental da reencarnação é para resolvermos as nossas pendengas em casa. Mas antes de iniciarmos, eu queria lembrar de algo que Jesus não disse no monte e que é seguido até hoje, que é bem-aventurados. Essa palavra Jesus não disse no monte. O que Jesus disse no monte foi Asherei, que significa entrar em ação, entrar no caminho, em marcha, em direção a Deus. E isto irá te proporcionar felicidade. Quando a coisa saiu para o grego, quando chegou no grego, eles transformaram esta felicidade, que é o significado dela, em bem-aventurados. Então fica para nós aqui, no Ocidente, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados tudo, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos,
E a gente tem uma ideia de que a gente já é um bem-aventurado quando está enfrentando todas essas dificuldades. E não é isso que Jesus diz. Insista no caminho, permaneça no caminho, porque nós necessitamos, fundamentalmente, de nos relacionarmos com Deus. É esta a nossa busca aqui na Terra. Por isso este aspecto religioso que Kardec colocou, e não religião, para que possamos ter um encontro com Deus. Conforme o Roberto Carlos fala naquela música dele, quando eu quero falar com Deus, para que você chegue a mim, diz Deus na letra, o caminho é Jesus. É Jesus. Então ele deixou para nós essas bem-aventuranças, que são palavras simples que nós vamos encontrar de acordo com as nossas necessidades e com aqueles que estão juntamente conosco. Nós vamos ver que Jesus ele estrutura no monte a caminhada do Espírito. Ele nos dá um passo a passo de virtudes para esta integração com Deus. E aí, aos poucos, nós vamos conquistando harmonia íntima, tranquilidade. E com a luz da doutrina espírita, que ela vem nos fazer enxergar atrás das palavras, nós vamos perceber que é um desafio para nós. Mas é um desafio também para todos aqueles espíritos de longa caminhada. Aqueles espíritos que já estão bem à frente de nós, é um desafio a reencarnação. Porque existe o véu do esquecimento. E com o véu do esquecimento, nós passamos a olhar unicamente com os olhos físicos. E aproveitando os nossos sentidos, muitas vezes caímos e nos entregamos para as coisas do mundo. Mas Jesus, como sempre, se dirigia ao Espírito, falava com os homens nos grupos, mas se dirigia ao Espírito. O propósito dele era essa interação com Deus, para que nós pudéssemos nos equilibrar, alinhar a nossa vida. Então vamos começar com Emmanuel. E nós temos também do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, que é um livro que fala de todas as falas de Jesus no monte. Nós vamos começar com Emmanuel no livro Pão Nosso, Bem-aventuranças, é o capítulo que ele tem lá, onde ele diz: o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. São as palavras que ali estão. Quando a gente lê unicamente uma bem-aventurança, a gente tem a ideia de que já estamos bem, que já conquistamos, que bom que eu estou sofrendo, que eu já sou um bem-aventurado. Não é assim. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Então vê, sofrimentos, desgastes, tristezas, decepções, nós vamos ter. Mas este axerém, do qual ele fala, é o trabalho que nós vamos ter para podermos nos manter naquele caminho. Porque não basta eu achar que eu já conquistei uma virtude e eu já estou pronto. Não, provas maiores virão para que eu sustente aquela virtude e me mantenha no equilíbrio. Aí Emmanuel traz
uma força para nós. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos, que é o trabalho e as dores, à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, tudo que nos acontece de ruim não é para mal, é para o nosso bem. Porque nós somos os semeadores da nossa própria colheita. Então, o que nos acontece nada mais é do que a colheita do que eu semeei. Então, isso aí nós vamos ter que colher. A semeadura é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. Essa nós vamos ter que fazer. E ela vai ser feita onde? Com a nossa desencarnação. Vai ser feita por conta da lei de causa e efeito. Mas Emmanuel então nos diz, isto tudo serve como redenção, caminho da redenção. Aí nós vamos com a primeira que Jesus conclama, nos convida, que é a humildade é para aqueles que querem o reino dos céus. E ele chegou aqui proclamando que veio para fundar o reino no coração da humanidade, o reino de Deus no coração da humanidade. Esta humildade não está relacionada com aquisição, com pobreza material. Essa humildade não é nesse sentido. Essa humildade é nós vencermos o orgulho que existe dentro de nós. Vencermos toda esta vaidade, esta prepotência que muitas vezes nos coloca superiores a Deus. A gente vê a nossa ciência materialista, hoje já bastante modificada, mas a ciência materialista, ela se considera a única capaz de exercer aqueles trabalhos. Nada tem a ver com Deus. Não acredita na vida futura, não acredita na imortalidade da alma e muito menos em Deus. Então, é este orgulho, esta prepotência que Jesus vem falar. Mas ele sabe que nós não somos esses de capacidade elevada. Ele sabe que nós somos pessoas simples, mas mantemos, juntamente com os nossos, muita superioridade, muito orgulho, muita prepotência. Às vezes desprezamos um colega de trabalho, ofendemos um familiar por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então Jesus pede essa humildade, como diz Simonetti. A humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, respeitando a obra da criação no semelhante, no animal, na flor, na natureza que nos cerca. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus e que Ele está em nós. Nós estamos aqui na Terra, ou qualquer órgão que seja, pela permissão dele. É Deus que nos permite. Ele não queria o mal, mas ele sabe que o mal faz parte da nossa caminhada. Sabe que encontraremos mais facilidade para cairmos do que para permanecermos no caminho do bem. E quando nós reconhecemos no nosso irmão, ou no semelhante, como fala Simonetti, que não é o primeiro que fala disso, mas quando reconhecemos no nosso semelhante, um irmão nosso, quando reconhecemos nas plantas, nos animais, um irmão nosso inferior, nós estamos vinculados com Deus. É esta a proposta que Jesus quer, para que a gente
seja simples, como ele falou das crianças, e de coração puro, como ele disse, aquele que se assemelha a uma criança entrará no reino dos céus. Mas ele sabe que no espírito de uma criança mora, reside, que no corpo de uma criança reside um espírito, pode ser bastante comprometido. Mas é naquele momento ali, naquela determinada idade, quando Jesus pegou aquela criancinha, é naquela faixa ali, onde a criança está livre, está liberta dos sentimentos inferiores. E naquele momento a criança tem toda a pureza, toda a singeleza em si, toda a simplicidade. Então, nós temos que descobrir em nossa esta humildade do qual Jesus fala, para que possamos ter essa interação direta com Deus. Aí sim, nós, diante desta aquisição, os sofrimentos que chegarão pela dificuldade, pode ser uma doença física, a dificuldade na família, nos relacionamentos, que a gente sabe que na família é um encontro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, de inimigos do passado, a gente sabe disso. E aquilo ali tudo vai gerar dor, vai gerar sofrimento, porque existe dor e sofrimento, dor física e sofrimento, existe dor sem sofrimento, e existe sofrimento sem dor. E nós podemos encontrar na família essas três situações de dor e de sofrimento. Nós, diante desta integração com Deus, nós vamos encontrar resignação, que é o ponto fundamental para que a gente possa suportar as nossas dores. Nós espíritas, que temos a compreensão de que toda lágrima traz a sua razão, nós que temos a certeza de que tudo que nos acontece é responsabilidade nossa, e que Deus não pune ninguém, Ele é justo, mas Ele educa. E nós somos educados através da reencarnação. É através dessa oportunidade que Deus nos dá, de mais uma vez na carne, não é para passearmos, para brincarmos, mas é para buscarmos o nosso equilíbrio, buscarmos nos ajustar com aqueles que estão a começar mais próximos de nós. E nós vamos aí sim, diante desta resignação, que significa submissão a alguém ou ao nosso destino, nós vamos saber lidar com ela e não entregar unicamente para Deus. Deus quis assim, seja feita a sua vontade. Não. Quando Jesus diz para aquele que sofre, permaneça em marcha, insista, continue no caminho de ir em direção a Deus, que encontrará consolo. Por isso os materialistas que não aceitam a existência, que não aceitam a vida após a morte, não ficam com sofrimento. Não ficam. Se matam. Porque a vida deles não é para sofrer. Eles acreditam numa única vida. Vida material, não vida espiritual. Então, se é para ficar sofrendo, doente, então eles preferem matar-se, porque não vai dar em nada. Morreu, vai por nada, acabou tudo. Então os materialistas se perdem por isso. E nós que sabemos, nós insistimos, resignados, neste caminho. E aí, com tudo isso, vamos ver, porque nós já estamos na segunda bem-aventurança. Nós vamos encontrando, já encontramos a unidade, já encontramos
o consolo para as nossas dores. Eu vou continuar com dor, vou continuar, dor física, mas não vou sofrer com ela. Posso sofrer sim, sem ter dor. O sofrimento moral, daquilo que eu sinto, talvez pela minha inveja, talvez pela minha ambição, eu estou vendo um vizinho que está melhor do que eu. Eu tenho um sofrimento em mim, mas não tenho dor física. Como eu não tenho essa humildade desse relacionamento e de eu me reconhecer, ou reconhecer aquele como irmão, e eu trato diferente, eu fico sofrendo. E não encontro paz em mim. Como Jesus fala, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Não no sentido material, de nos apropriarmos, né? De termos um terreno definitivo aqui na terra, não. Mas no sentido de permanecermos na terra, enquanto a terra, ou enquanto tivermos a sintonia adequada para permanecermos naquele ambiente. Porque a terra está mudando de categoria, sabemos. E aqueles que não se afinam com a categoria da terra no mundo de regeneração, não permanecerão na terra. Serão demandados daqui. Então, esta paz, esta tranquilidade que eu vou encontrar em mim, suportando todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todos aqueles olhares que dentro da família surgem, palavras que agridem muitas vezes, palavras que ferem, que machucam, eu vou encontrar paz, porque eu já tenho a resignação, já tenho despertado em mim a caridade, como entendia Jesus, a benevolência, a indulgência, o perdão, e eu passo a viver melhor, mais tranquilo, convivendo com os meus, sem ter que responder mais para eles como eu respondia até então. E a gente encontra na quarta bem-aventurança que vamos ver que tudo, todas elas, ou a maioria delas, vai estar vinculada a essa quarta bem-aventurança, que é aqueles que têm sede e fome de justiça que serão saciados. Porque essa sede e fome de justiça não é com relação a essas ilusões que encontramos aqui na Terra, porque aqui nós encontramos ricos e pobres, bons e maus, encontramos pessoas escravizadas ainda, tem aqueles que escravizam. Muitas vezes achamos que esta justiça que eu quero é para que eu não seja vítima de Deus. Por que que Ele me colocou nesta posição? Tão pobre, doente numa cadeira de rodas, numa cama, cego, impossibilitado. Por quê? Deus foi injusto comigo, geralmente se diz. Mas não é esta a justiça do qual Jesus fala. Simonetti nos diz que a justiça estará acontecendo não no sentido de sermos atendidos em relação às ilusões humanas, mas no sentido de cumprirmos os desígnios divinos. Sede e fome de justiça é a disposição em nos submetermos às provações escolhidas. Então a gente vê que tudo que aconteceu até agora, até essa quarta bem-aventurança, foi justiça que nós pedimos na nossa vida. Quando nos acontece uma doença física, é justiça que eu peço em mim, que eu espero em mim. Quando eu não aceito, ela vem de forma compulsória.
Quando eu nasço numa família onde eu sou mal recebido, é porque eu estou comprometido com o passado, não era para ser assim, mas aqueles que me receberam, me pediram, me aceitaram. E eu aqui muitas vezes, ainda vinculado àquela energia que nós trazemos, nós, cobrador e devedor, não nos associamos. E aí ficamos inimigos dentro dessa família. Mas eu pedi para mim isto como justiça. Eu pedi para nascer naquela família. O caso do... Qual é o nome dele? Do A Caminho da Luz? Não. Aquele que foi reencarnado. Não estou lembrando o nome dele agora. Mas enfim, ele matou aquele que iria recebê-lo como pai. E depois, na hora de reencarnar, ficou com medo e recusou. Abriu mão daquilo que seria o melhor para ele. Então, quando nós estamos diante das nossas dores, diante das nossas dificuldades, é justiça que está acontecendo em nós. E quando nós sabemos lidar com isso, suportando tudo que estamos buscando aqui na Terra, a justiça está sendo feita. E, obviamente, eu vou ser uma pessoa mais justa, eu vou ser uma pessoa misericordiosa, que aí nós já vamos para uma outra bem-aventurança, que os misericordiosos encontrarão misericórdia. Mas o que é ser misericordioso? É compadecer-se da miséria humana. E a gente sabe das diferenças que já vimos aqui por essa injustiça, das diferenças que tem. E como é que eu vou aplicar misericórdia se eu não tenho humildade em mim? Se eu não tenho resignação em mim, e muito menos paz em mim, como é que eu vou olhar para a desgraça do outro, se eu me considero infeliz? Se eu me considero uma pessoa injustiçada, uma pessoa que merece misericórdia, mas eu não quero praticar misericórdia, mas eu quero que pratiquem para mim. Então a gente vê como é que a gente tem como exemplo Chico Xavier e Divaldo. Divaldo parece que era para ter desencarnado com 50 e poucos anos, e Chico Xavier com 60 e pouquinhos também. E olha o que eles receberam de moratória. Chico foi até 92 e Divaldo fez 96 agora, em maio. E isto é misericórdia para os que são misericordiosos. E nós, quando reencarnamos, a misericórdia já vem no momento da nossa reencarnação. Porque nós não reencarnamos para pagar da forma como fizemos da outra vez. Geralmente a gente mata uma pessoa, eu não vou nascer para que eu seja morto por aquela pessoa ou morto da mesma forma. Mas eu recebo aquele que eu matei como filho. Vê como é que funcionam as coisas. Isso é a misericórdia de Deus atuando em nós. E muitas vezes nós sabemos que tem pessoas passando fome, passando necessidade, e a gente não faz nada. Quando a casa espírita se propõe a recolher para distribuir, a gente vem e traz. Mas se a casa, por um motivo qualquer, parar, a gente não faz mais nada. Porque o trabalho é meu aí. Aí eu vou ter que ir à casa. Então vê como a gente faz. Fácil. Eu pego 1 quilo de arroz, um litro de leite e entrego aqui na casa. E deixo. Coisa boa. Estou sendo caridoso. Mas se a casa parar, eu não faço mais nada. Com esse frio, a gente tem os guarda-roupas abarrotados lá. Podemos se desfazer.
calçados, bolsas, então, Deus do céu. E ninguém dá nada, né? Ninguém se desfaz de nada. Por quê, né? Por quê? Onde é que está a minha humildade? Olha o que vale se não é o meu orgulho. Né? Por que ele não faz por ele? Eu trabalhei para ter isso aqui. Então, vê, até agora, se eu não encontro misericórdia para com os outros, eu não tenho eu não conquistei essas bem-aventuranças em mim, ou essas virtudes em mim. Elas não estão despertas em mim. Vê que Jesus coloca numa escala de virtudes. Não tem como nós não termos o que vimos até agora e queremos ser misericordioso. Não tem. Para que eu pratique a misericórdia, obrigatoriamente eu tenho que ter em mim humildade, resignação, respeito, paz e justiça em mim. Se eu não tiver essas virtudes, eu não encontro motivo para ser misericordioso. E Simonetti colocou também até no livrinho dele uma história que eu acredito que todos conheçam, de uma pessoa que era carpinteiro e trabalhava com isso. Depois veio em reunião mediúnica. E ele, carpinteiro, e sobrava os restinhos de madeira, ele não punha fora nunca. Ele guardava aquilo. E daquilo ali ele fazia carrinhos. Para as meninas ele fazia armáriozinhos, aquelas coisas. E chegou um dia que ele se acidentou na máquina e perdeu 2 dedos na máquina. E aí aquilo fez com que, né, as pessoas, como isso? Ele tão bom, e por que acontecem essas coisas com ele? Aí veio numa reunião mediúnica, olha como as coisas funcionam. Disse o planejamento reencarnatório dele era para ele perder o braço. Mas como ele estava no trabalho do bem, ele recebeu a misericórdia. E é assim que as coisas funcionam para nós. Assim que as coisas funcionam. Diz também o irmão X que a justiça ela vai nos pegar onde quer que seja, quando quer que seja. Onde quer que estejamos, ela vai nos pegar. Mas se no momento que é para nós cumprirmos um débito, um compromisso com o passado, se nós estivermos no trabalho do bem, ela é postergada. Ela é deixada de lado. É quando Jesus diz para aqueles, né? Vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Ou seja, ele deixou de lado, ele não eliminou aquilo lá. Não, teu pecado está perdoado, não está pecado, perdoado nada. Ficou aqui do ladinho. Se tu continuar até o final da tua vida no caminho do bem, tudo jóia, está tudo legal. Senão, tu vai ter que pegar aquilo e mais o comprometimento dessa. Então, vê que não é fácil as coisas, né? Mas também não é difícil, é só fazer o certo. Só fazer o certo. E com isso aí nós vamos percebendo que vai ser fácil para ter o coração limpo. Porque Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? E o tesouro está onde está o teu tesouro está onde está o teu coração. Então aí a gente tem como exemplo Francisco de Assis, né? Que falava com os animais, chamava todos de irmãos. Tanto faz aqueles passarinhos, qualquer bichinho chamar de irmão, irmão sol, irmão lua, irmão fogo, né? Irmão fogo, como ele pediu, no momento que ele teve que cauterizar os olhos para que não se espalhasse aquela doença para o corpo todo,
teve que cauterizar, e ele pedia para o irmão fogo que fosse bondoso com ele, que não ferisse muito. Ele sabia que ia doer. Mas olha, sabe? Foi ali, generoso, tranquilo, calmo, pedindo. Não disse, não, dá um jeito de me curar de uma outra forma. Vai, vamos queimar, vamos fazer o que tem que ser feito. Mas seja bondoso comigo. Temos também uma história. Isso é ter o coração limpo. É este relacionamento direto com aquele semelhante, com todos da criação de Deus. Chico Xavier, a história que eu acredito que todos conhecem, tinha um formigueiro na casa dele e parece que a irmã dele que queria matar o formigueiro porque estava destruindo a hortinha dela. E ela disse para o Chico, hoje eu vou lá na agropecuária e vou comprar o veneno e vou matar essas coisas aí. E ela saiu, o Chico foi lá e conversou com as minhas irmãzinhas. Imagina o Chico. Tá lá. Minhas irmãzinhas. Eu vou pedir para que vocês se mudem daqui, porque querem matar você. Fulano já saiu para comprar o veneno e vai matar vocês. Mas as coisas funcionam tão de acordo que a pessoa não chegou de dia em casa, chegou à noite, não dava tempo. Alguma coisa aconteceu que tardou, mas trouxe o veneno. Quando no outro dia foi para botar o veneno, cadê as formigas? Já tinham ido embora. Então vê, né? O que é isso? O que é isso? Isso não é uma pessoa que já está numa caminhada do bem. Ele já está conquistando. Ele não chegou primeiramente a esse estágio. Não, tem histórias com o Chico Xavier que ele se irrita. Tem histórias que ele deixa de querer atender as pessoas, Emmanuel que tem que interceder. Ou seja, ele caminhou, mas nunca saiu, nunca diminuiu a sua caminhada. Nunca diminuiu. Sempre permaneceu. Sempre. E conquistou tudo que tinha que conquistar. O Rodrigo esteve aqui esses dias, né? Sim. E ele contou uma história daquele camarada que sacaneou 5 mulheres na vida passada. Né? E aí recebeu uma como esposa, a que ele mais gostava, certo? 3 como filha e pegou uma sogra também. Pegou uma como sogra. Justiça divina. A justiça divina. Aí naquele dia, quando ele contou aquilo, e eu lembrei, eu digo, rapaz, por isso que a minha sogra não gosta de mim. Por isso que a velha não gosta de mim. Eu digo, é isso, aquela velha eu já peguei no passado. E aí, ele mesmo. E eu fui conversar com ela, digo, olha, eu sei o que está acontecendo entre a senhora e eu. E disse, não, essas coisas de vida passada não existem. Eu digo, existe, e eu vou ter que reparar todo aquele mal que eu fiz com a senhora. Então a senhora se prepare que da próxima nós vamos casar. E aí nós vamos ver o que vai ser bom para nós. Aí vamos ver se eu já conquistei alguma coisa. E vamos ver como é que a senhora vai me tratar. Vai ser como agora, ou vai me amar depois, né? Porque aí, senão vamos casar. Então, e o Rodrigo trouxe aquela história, que isso aqui é para o coração limpo. Essa outra lá é dos nossos sofrimentos. Mas ele contou, tipo, você é obrigado a pegar as 2 historinhas do Rodrigo. Do Camilo e do Pedro. Falou do Camilo e do Pedro? Eu não lembro. Não? Eu não lembro. Não lembra que o Pedro matou o Camilo, que era filho dele? Ah, sim. Falou. Matou, e o Pedro tinha um filhinho, né? Isso aí. Tinha um filhinho. Tá, a história do Pedro e Camilo é consequência dos atos da gente. Mas aquele filhinho orou. Fez uma oração. E a oração dele foi atendida. A oração do filho. Então, é esta criança que Jesus fala. Porque a criança, quando ela ora
de coração. E nós buscamos palavras para dizer. Nós não sabemos fazer como a Madre Teresa fazia, que quando perguntaram o que a senhora diz quando a senhora ora para Deus, eu não digo nada, eu só escuto. E ele, o que diz para a senhora? Não diz nada, só escuta. Então, o silêncio, porque Jesus disse, não disse? Entra no teu quarto, fecha tudo a tua porta, ou seja, te fecha para o mundo exterior e não precisa dizer nada, porque Deus, em segredo, sabe tudo que nós guardamos em segredo. Então, é isso que a Madre Teresa fazia. E foi isso que essa criança fez. Orou de coração. E a prece foi atendida. E aí, quando se conquista este coração limpo, chegaremos lá. Chegaremos lá. Nós vamos ser os pacificadores. Até então, temos conquistado em nós paz, a passividade, ou pacificidade, melhor. Já temos encontrado. Mas o pacificador é aquele que traz a paz em si e consegue a distribuir. Diz Simonetti que o pacificador são os filhos verdadeiros de Deus que realizaram a paz em seus corações e estão trabalhando por edificá-la no mundo. Então, é aquele que já tem conquistado que vem para distribuir. Aí a gente pode encontrar também em Divaldo, em Raul Teixeira, a gente pode encontrar, e muitos de nós aqui, pacificadores, pessoas que já têm a paz em si e trabalham para que o outro também tenha a paz. Trabalha para mudar o entorno que está em si. Então, a proposta de Jesus, para que a gente consiga chegar no final dessa vida com mais felicidade, encontrando mais tranquilidade, mais harmonia íntima, é que saibamos caminhar com Jesus dentro de nós. É necessário que a gente não se separe dele, que a gente mantenha. Eu ouvi uma frase de Emmanuel, lá no Kardec, passando aqueles slides, e aonde dizia: as pegadas de Jesus te iluminam o caminho. Então, não é querermos fazer o que ele fez, mas é seguir as pegadas dele com o nosso passo, com as nossas capacidades, mas seguir, não desistir das pegadas dele, porque elas sempre estarão iluminadas por nós. E nós encontraremos aí tudo que ele propôs no monte, nós vamos conquistar. E para encerrarmos, um pequeno poema que foi encontrado na Segunda Guerra, de um poeta anônimo, é o título. Eu até ouvi de Simonetti, aonde diz: procurei minha alma e não a encontrei. Procurei Deus e ele manteve-se afastado de mim. Procurei o próximo e encontrei os três. Que tri, né? Procurei e encontrei o próximo, eu, e encontrei Deus no outro. Então, veja, muitas vezes eu posso dizer que amo a Deus, mas não amo o outro, né? Não amo o próximo. Não amo o próximo, né? Posso dizer que amo o próximo, mas não encontro Deus, porque eu não amo o próximo. Não amo o próximo. Eu prefiro ele. Não é aquele amor do qual Jesus pede para a gente se entregar. Então, é isto que o Evangelho de Jesus e que a doutrina espírita vem fazer conosco. É fazer desabrochar, despertar em nós o entendimento
e a prática pelo Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Que assim seja.